Então, vamos começar hoje, mais uma vez, como toda semana, todas as quartas, a nossa conversa de primos. Se vocês gostarem, se vocês se interessarem pelos nossos temas, gostarem de conversar também com a gente, estamos aqui esperando a nossa audiência e esperando para que esta audiência exista, que vocês se inscrevam, por favor, E divulguem. e divulguem no nosso canal. O Instagram e o canal no You, né? Sim, será um imenso prazer. Por falar em prazer, eu pensei hoje em abrir essa conversa, que é uma conversa que ela pode se ampliar bastante, mas não podemos deixar, porque temos uma questão do tempo. Uhum. Mas Que podemos está na também conversa, voltar. viu? É, que está na conversa. Mas podemos também voltar. Como é É. uma conversa, a gente pode voltar a conversar sobre isto. Fiquei pensando sobre o passar do tempo e com ele, como é que fica a questão da sexualidade. Mas eu queria trazer assim três pontos que eles são bastante conectados, para a gente poder refletir um pouco, né? Porque a nossa conversa ela tem o objetivo da reflexão e não de tirar conclusões sobre nada, mas de abrir para a reflexão. Então, assim, a sexualidade, ao passar do tempo, com a idade, com a maturidade, a liberdade para exercer, não exercer essa sexualidade, ou não, porque é uma escolha, e sobretudo para as relações de casal, a inventividade, como inventar essa sexualidade. Uma relação de 20, 30, 40 anos, não sei nem se seria possível, mas quando existe a vontade, tudo é possível, né? É, é possível inventar. A pergunta é: Hum. existe tabus hoje para uma mulher ou para um homem ou para qualquer tipo de gênero over 60, além dos 60, que essas pessoas tenham a sexualidade, existe esse tabu nessa nossa sociedade? Existe. A sexualidade, eu acho mesmo que a própria existência, ela é regulada por tabus. Ou seja, pensamentos reguladores de existência. Esse aqui é um tabu, porque vai dizer o que pode, o que não pode fazer, o que não pode sentir, o que pode, o que não pode viver, né? Um tabu é para mim, é um outro nome da moral. E essa regulagem atravessa todas as idades. Agora, tem um aspecto, né, que fala mais para o tabu, que está exatamente na sua pergunta. Existe tabu e existe sexualidade depois dos 60, depois dos 80. Que sexualidade é que a gente está querendo focar, né? A sexualidade genital, porque Hum, existe uma sexualidade mais ampla que é a pulsão de vida. Então a gente, óbvio. quando vai inventar a existência, né? Que Isso pode é ser canalizada para o intelecto, para as amizades, para as relações, não só para o para genital. Mas várias falando, coisas. falando do genital, que hoje vai se falar disso. Sim. Falando do genital, existe um tabu de que ela acaba.
exato. Só que não é verdade, como todo tabu é uma invenção, é um engano. A É porque, sexualidade genital não acaba nunca. Pode acabar? Pode, dependendo de cada pessoa, de cada crença exato. pessoal que a pessoa adote, né? Mas, como uma regra para todos, não. Gente, o Instagram, eu não gosto muito, né, de redes sociais, mas o Uhum. Instagram me mostra cada coisa incrível. Mulheres de 60 anos com homens de 40. Eu falo mulheres porque, assim, os homens podem, né? Mas as mulheres são as É, velhas assanhadas. No tabu é bem assim. Ô, velha mas assanhada, num entendeu? determinado momento também existe esse mesmo tabu, esse mesmo clichê para o homem, né? O velho assanhado, né? Menos. O velho que não se respeita. Menos, para a mulher mais. Porque existe a base, né, de pensamento, a base filosófica do machismo é que o homem tem que levar vantagem em tudo. Então, É porque é uma história patriarcal muito antiga. Está mudando, mas como é muito antiga, vai demorar muito para. Está mudando. Mas está ainda mudando pelas aos poucos. relações de posições das pessoas na sociedade, principalmente regulado pela economia e tecnologia. Você veja, à medida em que as máquinas fazem a força e que sobra para o humano um fazer mais leve, menos muscular, mais intelectual, mais comportamental, você vai igualando as habilidades do homem e da mulher, porque não depende mais Sim, só do corpo, do esforço, da força, dos ossos, dos músculos, porque existe essa diferença de ossos e músculos, né? sim. Que é genética. E eu acredito que foi a partir daí que se criou essa ilusão de vantagem, ou seja, por ser mais forte fisicamente, É dominante. dominou, é Dominante. dominante, dominou. Domina outros homens e domina todas as mulheres nesta ilusão. Bem, voltando para o tabu, né? Hum, Estamos ainda falando de corpo, né? sim. Uma sexualidade genital, ela não se resume ao genital, ao órgão. Então, quando a gente fala em inventividade, de invenção, de criatividade, né, na relação com o corpo do outro, isso se expande. Até porque o objeto do desejo nem sempre é o outro corpo. Pode ser inteiro, como um todo. Pode ser partes do corpo, podem ser cenas, Sim, sim. que mais? Pode A ser voz, que é uma parte do corpo, né? é, o Podem ser tocar, o tocar, que é uma parte do corpo que é o sensório, né? E é, a sexualidade corporal, ela é basicamente sensorial, com suas fantasias, né? Com permeia um corpo e outro é permeado pela imaginação. Então, como objeto aí dessa imaginação, pode ser parte do corpo do outro, o corpo todo, cena, personagens, sim. né? As pessoas muitas vezes vestem o outro com personagens. E também quando você veste o outro com o seu imaginário, com a sua imaginação. O outro corpo está lhe dando um suporte, dando uma possibilidade sensorial, mas dentro da mente da pessoa, a, o ato, a relação, o envolvimento é com uma outra imagem que não é a imagem do corpo daquele que está ali. É o idealizado.
E, Mas o idealizado é o predominante, né? sim, É isso que leva à busca de uma satisfação através do corpo. Primeiro é a imaginação. O primeiro imaginário, sim. é imaginário, né? Bem, isto não acaba por causa do corpo. Olha aí, você pode vestir o corpo do outro de do personagem que você quiser. Que não é bem assim, agora eu vou escolher esse ou aquele, o personagem que lhe diga algo, Claro, né? Que provoque a sua libido genital e que provoque uma busca de uma satisfação através do sensório que é dado pelo corpo, guiado pela imaginação sim, e dado pelo corpo. Então não tem idade para isso. Enquanto houver disponibilidade de ambas as partes, é válido, é justo. E é o que acontece, só que não é falado. Assim, as coisas são caladas, as coisas erótico, corporais, genitais são caladas, ou elas são exageradas, mentidas, né? sim. Por Ai, exemplo, como isso é gostoso. mas assim, como diz um filme Eu Te Amo, um filme brasileiro, tem uma hora que um diz para o outro assim, minta para mim. Quer dizer, eu preciso Sim, dessa voz, eu preciso dessa fala, preciso que provoque a minha imaginação de que você me acha gostoso, ou bonito, sim, ou interessante, ou, sei lá, imprescindível, né? Então, é um jogo. é um Só que isso jogo. não é falado, as pessoas pensam que existe uma relação sexual real, concreta. Ela é permeada por imaginação, ela é permeada por jogo e ela não tem Sempre. idade. Não tem idade. Inclusive, no caso da masturbação, o outro é imaginado. Eu, Ou uma eu, eu, fa cena, ou a pessoa, hoje vou fazer isso pensando naquela pessoa. e eu faço um outro para mim na imaginação. E no Exato. corpo, e no ato. Né? Eu faço um outro para mim. Para você ver como é que a coisa não é concreta. O concreto é Não. mais um efeito. O concreto, a concretude participa. Quando eu falo concreto, é o corpo concreto, né? Sim. Participa de um Ah, encontro ou desencontro, porque podem não estar pensando na mesma coisa, mas necessariamente esse desencontro não briga. Encontro ou sim, desencontro de imaginações. exato. Tem uma música de Fátima Guedes, dos anos 80, que diz assim: Ah, meu amor, estamos condenados e somos um. E nessa parte do amor em que se é um, é que perdemos a metade de cada um. Ah, meu amor, estamos condenados. Quando dormimos juntos, sonhos separados, que Claro. não iremos confessar de modo algum. Essa é a parte que Adoro. completa. Sonhos separados significa imaginação, porque sonho é uma coisa que se imagina, né? É. É, E além disso, é de cada um. é de cada um. E E que não iria. ninguém pode entrar no sonho do outro. Não, eu que boto Não. o tiro sem nem saber, porque é uma imaginação involuntária. É, que não iremos confessar de modo algum. Ou seja, o meu imaginário não é confessável. Numa Depende, né? Porque relação. eu já contei alguns sonhos para os meus terapeutas. Mas você não teve relações sexuais genitais com Ah, eles. não, não, Ah, não. não, é uma outra história. Está permeado por Sim, uma técnica, sim. né? Por uma relação específica que não é erótico-genital. Eu estou falando, existe, sua pergunta, se existe sexo, se pode, né, existir sexo, o que é que pode ou não pode. Bem, existe
independente da Bom, idade. Se pode ou não pode existir, depende do que a pessoa construiu, introjetou, né? ou introjetou, adotou para si mesma, desse tabu, desse imaginário que vem de fora, né? E esse imaginário que quer controlar, né? Dar a cada idade aquilo que se pensa que ela deve viver. Exato. Ó, uma experiência, outro dia, já tem algum tempo, não foi outro dia, não. Mas estava com um amigo comum aqui de casa. Aí eu fiquei brincando, sabe, meu jeitão, né, de brincar. Uhum. Aí a gente foi se despedir. Ele é brasileiro, ele é de Vitória da Conquista, capixaba. Vitória do Espírito Santo. Aí eu falei pra ele, brincando com ele, que ele é bem moreno, como eu. Tá gato, hein, preto? Brincando. Ele falou assim: como é que ele falou? E você tá muito assanhada. Não esqueça que você já tem 60 anos, Maristela. Me dando, me dando. Ó, você agora tem que se preparar, você agora precisa pensar e se preparar para a sua velhice. Gente, eu fiquei tão pé da vida com o cara. Eu só fiz assim para ele, botei aquele dedinho aqui, que eu não vou mostrar agora. Ele entendeu. Entendeu como é Mas que é? ele tem o livro da velhice? Homem. Entendeu como é que é? Eu fiquei olhando pra cara dele, Não é só séria, e homem, botei. não. Não é só homem, não. É, Aí fechei a porta, mas fiquei tão pé da vida. Falei, mas pense numa coisa dessa. Porque a pessoa brincou, porque a pessoa estava até brincando com ele de uma forma positiva, não? Uma forma até, assim, legal. olha, Você eu acredita numa coisa vou dessa? esculhambar um pouco essa conversa aí, viu? Ele ficou, foi com tesão. E o que ele disse para você foi para se censurar. Tomara. Melhor, Porque ele não tem o tomara. livro da idade. Onde é que está o livro da idade? É esse tabu. E outra coisa, a idade, o que se faz na idade, o sexo que se tem na idade, depende da pessoa, depende da cultura local. E em cada país existe um tabu para o sexo, como existe para outras coisas. Por exemplo, você quer ver outra coisa? Dançar. Se você dança Adoro. muito expandida, Não, tem um não va tabu, não bene, tem em idade italiano é para não ir. va bene, não va bene, O que é que tomou, né? não va Agora, bene. tomou o Tem que quê? ser. Não, tem que Mas se ter for a numa cara, criança, a atitude de uma pessoa que tá. Porque para mim não existe o velho tá aqui. Porque tem muita gente que tem 15 anos, 20 anos e é velha. velho é o É que quem não. parou, é o que É, ficou parado, entendeu? Se a pessoa continua inventando, criando, ela tem idade, porque dada pelo corpo. Não é nem pela a pois é. idade Mas você número. acredita que ele falou isso para mim? Isso, isso é comum. Ainda, Aí eu pensei, infelizmente, é não, eu comum. falei, vou tirar esse exemplo, que é uma coisa real. Eu fiquei chateada, fiquei, porque eu acho que ele foi muito infeliz na colocação dele. Até porque eu estava brincando com ele, entendeu? Eu não estava fazendo nada demais. E ele me deu carão. Mas quando você assimilar o que eu lhe disse sobre ele, que é uma hipótese, você se tranquiliza, porque ele não estava falando de você. Ah, tá. Não era de você. Fechei a porta Agora, e fui andando é, pro quarto. Cheguei, deitei na cama, tipo assim, e pensei, puta que pariu, velho. Será que esse cara tem razão? a gente ainda fica em dúvida, né? Idiota! Eu fiquei tão chateada. Mas para você ver como é que é. Como Ó, você é quer ver a uma coisa? censura. Isso aí é o que você está falando. A censura, o tabu.
de ver uma pessoa. Aí a gente vai entrar em outra vertente de Mas uma ouça, pessoa que, apesar qual da é, idade, é livre. apesar da idade, existe o tabu para regular a idade, regular a pessoa. O tabu tem essa função. Ele lhe regulou com isto, mas na verdade não era de você que ele estava falando, ele estava regulando a si mesmo. Nem pensei sobre isso, sabe? Pode É, a ser, gente sabe? não pensa, eu acredito que seja, porque quando você fala para o outro uma coisa desta, é de você que você está falando. Não tem nenhum contexto, não tinha porquê. Falei, pô, que isso? Quando você fala para o outro uma coisa desta, no nível do tabu, é de você que você está falando. A fala seria essa: eu, no seu lugar, não teria tanta sexualidade, Maristela. Pode ser. Ah, É. eu acredito que é isso. Mas eu não fiquei. Não paquerei ele, eu falei só brincando. Tá bonito. Como eu brinco, né? Quando meu bem, você tá um gato. Essas coisas assim, brincadeira. Nada de. Não era nada sexualizado. Era algo assim que podia até ser sensual, mas não sexualizado, entendeu? São duas Sim, coisas mas diferentes. assim, quando ele se regulou é porque nele bateu diferente. A gente nunca sabe o efeito no outro daquilo que a gente fala. Você falou com a intenção de fazer uma provocação social, uma brincadeira, uma coisa assim, mas não foi o efeito que isso teve nele. Tanto Toma que ele juízo, usou. Maristela, bem assim, toma juízo. Uma mulher de 60 anos, assim, bem assim. Você agora tem que começar a se preparar para a sua velhice. Você não tem Mas você podia noção dizer de. assim, tabu contra tabu, né? E você já se preparou para ficar broxa? Pois é, Podia, não né? tive porque me pegou tão de surpresa. Aham. Sabe quando você é pego? Senão eu teria dito. Se eu não tivesse. Eu não imaginaria nunca, eu não imaginei nunca que ele pudesse fazer isso. E se você respondesse desse modo que eu estou falando, seria usando o tabu. Porque tem uma outra coisa que eu queria falar. A tecnologia hoje em dia já ajudou muito as pessoas, principalmente o homem, que precisa colocar no corpo o tesão para fora com a ereção, né? Sim, Não precisa nem ter pronto. ejaculação, mas que tenha ejação, ereção. Ereção. E isso tem medicação e prótese. Eu conheci um senhor de 80 e X anos aí que botou uma prótese e caiu na besteira de contar para a Rádio Peão. Ou seja, contou para um funcionário do prédio. E esse funcionário contou para todo mundo. O prédio inteiro ficou sabendo, né? Ele estava nem aí para isso, né? Entendeu? Claro, E fez tudo bem. bem. E ele continuou tendo ereções com a ajuda de um processo mecânico, né? Como poderia também ter ereções com a ajuda de um processo químico, né? Hum. Bioquímico. Então, se você tem o desejo, a fantasia, na fantasia tem um objeto que provoca o seu desejo, né? E você tem a tecnologia, Por que não? antes de por que não, você pode, você tem possibilidade, Claro, né? E o sim e o não depende de você romper o tabu, de você encontrar quem queira, ou de você se masturbar, se permitir, porque tem gente que não se sim. permite, né? Se masturbar usando seus fantasmas, é, os fantasmas que eu quero dizer, fantasias, né? Fantasias. É, é, vamos botar também aí a questão da possibilidade concreta, é, a ajuda da tecnologia, né? A outra coisa é que nem sempre uma sexualidade expressa no corpo tem a ver com penetração. Exato. As pessoas podem fazer mil coisas, mil peripécias, vamos dizer assim, né? Que não é da conta do mundo.
E como não é da Claro. conta do mundo, é silenciado. E aí, em cima do silêncio, se coloca o livrinho que ele quis dar, se preparar para a velhice. É um livrinho que está onde? Né? Cadê o manual da velhice? Sabe que às vezes, quando eu saio assim para andar, caminhar, que eu estou me sentindo bem assim, strong, bem forte, bem jovem, eu penso nesse cara, de tanto que ele me deixou, com esse tabu que ele fez, com esse clichê. Falei, que filho da puta, velho. Olha, eu morei num prédio onde tinha uma senhora de 90 anos que arranjou um namorado no avião. Olha aí. Então, tome essa. Eu não posso dizer o nome dela, mas você tome ela como exemplo, né? Não, mas não é isso. É pra que essa, é isso tabu agressivo? Ele poderia até pensar, mas poderia não falar. Quantas vezes você pensa algo, você pensa, poxa, como é que essa pessoa vai? Não foi nem um pouco empático, entendeu? Meu bem, Liga o F. exato. Exatamente. Aperte o Liga o botãozinho F. vermelho, é. Aperte o botãozinho vermelho, porque esse limite não precisa ser seu, é dele. Esse limite é dele. E, voltando para uma coisa mais ampla, né? Esses limites as pessoas se dão e até abandonam determinadas coisas porque pensam que tem que cumprir com o manual da idade. E como eu lhe disse, Mas a aí coisa. entra uma coisa muito importante, que eu sinto isso na minha pele, que é a liberdade, né? Porque o manual, não tem manual se você é livre. É o manual de É, Romero, o manual de Maristela, o manual de fulano, de cicrano. É o manual de cada um. olha, a liberdade ela é relativa aos seus limites, que também são relativos. Sim, Tem uma mas negociação interna e tem uma negociação inter, né? sim, eu estou Do falando um com o mundo. da liberdade que você pode ou não, é uma escolha, construir ao longo da existência de escolher seguir ou não os manuais. Sim, e vai pagar o preço social disto, né? Ah, Então, nós temos é. exemplos, né? Chiquinha Gonzaga, Ney Matogrosso, exemplos sociais, né? Sim, 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 sim. Rita Lee, eles quebraram, e outros que eu nem me lembro agora, mas que foram ícones de Nem quebrar Mato isso. Grosso foi assim, Michael para Jackson, mim, Michael Jackson. Nem Mato Grosso foi Queen, ai meu Fred Deus, Mercury. Fred Mercury, amo. Como James Joplin, vários, vários. Sim, mas pagaram preços, né? Porque E as toparam pagar pessoas o preço. que A escolhem a questão é essa. liberdade pagam preço, como você falou. Paga o preço. Escolhe pagar o preço. Prefiro pagar o preço do que negar a mim mesmo. Exato. E a gente poderia ficar conversando aqui longamente, mas Mas podemos voltar a esse tema, porque podemos. eu penso que esse tema seja um tema muito amplo. Sim, Ele aborda questões eu concordo. profundas de reflexão, sobretudo para uma pessoa que já está indo para a velhice. Tô brincando. Mas que não se sente assim. É, Então, quantas como eu, como, como Maristela não existem, quantos e quantas e quantas não existem? é. Então voltamos depois a esse tema que é muito amplo, certo, meu bem?